Na segunda metade do século XX, iniciou-se a era da televisão no Brasil, que teve um crescimento exponencial no país. Com a popularização da TV, surgiram também os programas policiais, que ganharam destaque a partir da década de 60 e viveram um grande boom nos anos 90. Esses programas se concentravam na cobertura de crimes reais, muitas das vezes transmitindo histórias de assassinatos, roubos, desaparecimentos e outros tipos de violência. O principal objetivo era capturar a atenção do espectador e manter o interesse ao longo da exibição. Para isso, eles frequentemente exploravam emoções como medo, choque, indignação e curiosidade, utilizando o sensacionalismo como uma estratégia central. Esses programas televisivos estavam espalhados por todo o Brasil, com apresentadores indignados e se colocando como autoridade moral ou de investigador do caso, fazendo a cobertura de crimes reais. Em Manaus não era diferente. A capital do estado do Amazonas sempre foi muito violenta, na época uma das mais violentas do país. Por isso, era um prato cheio para esse tipo de programa. No final da década de 90 e início dos anos 2000, a maioria dos televisores estavam sintonizados na hora do almoço no programa Canal Livre da TV Rio Negro. A atração que exibia crimes cometidos na região era comandado por Wallace Souza, que se posicionava a serviço da população e era visto como herói por muitos moradores da periferia. Com frases como "Manaus não pode virar uma terra sem dono", o Wallace expressava revolta a cada crime exibido no programa. Com isso, o apresentador virou uma espécie de herói pela população local e do triunfo na televisão, ele entrou para a política, chegando a ser o parlamentar mais votado do Brasil. Apesar de todo o sucesso, o apresentador começou a gerar algumas suspeitas nas autoridades, pois ele tinha uma coisa que outros programas policiais desejavam ter, porém era quase impossível: conseguir informações primeiro que todo mundo. O Wallace conseguia chegar ao local do crime antes mesmo da polícia. Parece até mesmo que o apresentador e sua equipe já sabia do crime antes dele acontecer. E após acusações graves de um ex-PM sobre o Wallace, essa desconfiança gerou investigações e posteriormente foi descoberto crimes tão graves que até hoje esse caso Wallace é considerado um dos maiores escândalos da capital amazonense. Deputado mais votado na última eleição no Amazonas, Wallace é investigado por formação de quadrilha. Pessoas ligadas a ele já foram presas, entre elas um coronel da inteligência da Polícia Militar, vários policiais e o próprio filho do deputado. E juízes do caso andam com escolta 24 horas por dia porque estão ameaçados de morte. Ele tem todas as características de crime organizado mesmo. Manaus não pode virar uma terra sem dono. Pessoal, como já é de costume, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, tá? Estamos com a meta de bater 100 mil inscritos, então me ajuda aí, beleza? Eu também irei fazer uma indicação de um conteúdo que mudou a minha vida e me fez sair da CLT, abrir esse canal e começar a trabalhar na internet sem precisar mostrar meu rosto. É o curso YouTube Sem Aparecer, do Peter Jordan, um cara gigante aqui no YouTube, que passa toda a sua experiência como produtor de conteúdo e entrega resultados de verdade. Então, para você que é um cara dedicado e tem vontade de crescer na internet assim como eu, essa é uma oportunidade única que eu não deixei passar e consegui, então você também pode. O link do curso está na descrição, caso você tenha interesse, beleza? É isso e bora para o vídeo. Francisco Wallace Cavalcante de Souza nasceu em Manaus no dia 12 de agosto de 1979. O Wallace entrou na Polícia Civil pelo estado do Amazonas, por onde ficou durante 8 anos. Já em 1900, ele é expulso da corporação. De acordo com as investigações da Corregedoria Interna, o Wallace estava diretamente ligado a um esquema de desvio de combustível. Por isso, ele é expulso da PM, apesar de ter negado todas as acusações. Já em 1996, o Wallace desenvolve junto aos irmãos Carlos e Fausto o programa Diário Canal Livre. No início, o canal tinha pouca audiência e o único repórter era o próprio Wallace. No entanto, logo ele começa a chamar a atenção da população, com sua postura enérgica e sempre fazendo críticas ácidas à criminalidade em Manaus, principalmente as galeras, que eram gangues de criminosos que aterrorizavam a cidade de Manaus naquela época. Seu programa também trazia a possibilidade das pessoas ligarem ao vivo denunciando um crime, ou se preferissem, poderia ir pessoalmente até o Wallace denunciar os crimes em sua região. O mais impressionante é que logo depois da denúncia, o repórter ia até o local do crime, juntamente com a polícia, e na ação, muitas das vezes acontecia a troca de tiros entre os policiais e criminosos, chegando a ter pessoas sendo gravadas, baleadas ou mortas ao vivo no programa de Wallace. Essa violência, muitas das vezes com detalhes gráficos, explorando a natureza impactante e chocante dos crimes, chamou a atenção da população, e rapidamente o programa se tornou um sucesso de audiência, chegando a bater a Globo várias vezes, sempre se colocando ao lado
da sociedade e contra as organizações criminosas, popularmente conhecida como galeras, o Wallace estava se tornando uma espécie de herói, principalmente da população mais carente, que estava mais exposta à violência de Manaus. Inicialmente, o Canal Livre era focado em cobrar o Estado sobre a ineficácia da segurança pública. Porém, a partir de 1998, o programa ficou dividido em abordar casos de crimes reais, com programa de auditório, bem estilo Ratinho, que aborda temas sérios, mas também tem brincadeiras e músicas engraçadas. Inclusive, um dos memes mais clássicos da internet foi originado do programa Canal Livre. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já viu o meme Galerito versus o Gil da Esfirra. Com a constante exposição e fazendo questão de ser um símbolo contra a criminalidade, o Wallace lançou, em 1998, sua candidatura para deputado estadual do estado do Amazonas, realizando carreatas, expedições e comícios, prometendo combater o crime organizado e as galeras. O apoio popular não apenas surtiu efeito, mas registrou um recorde nunca antes visto no estado. Sua eleição contabilizou mais de 51 mil votos e ainda ele seria eleito em 2002 e 2006. Quando ele se torna parlamentar, Souza começa a se afastar do programa e se dedicar mais à vida política. Então seus irmãos começaram a tocar o negócio. No entanto, o Wallace aparecia algumas vezes no programa e geralmente quando isso acontecia, a audiência subia muito, pois naquele momento ele era muito amado pela população de Manaus. Seu sucesso na TV e na política era inquestionável. Naquele momento, o Wallace estava sendo cotado para ser o novo governador do estado. No entanto, ele também estava acumulando muitos inimigos, principalmente na política. Segundo o filho do parlamentar, alguns políticos estavam incomodados com a popularidade de Wallace, principalmente com a possibilidade dele se tornar governador. E para piorar sua reputação no meio político, em uma de suas aparições, o Wallace faz denúncias sobre a cidade de Coari, no Amazonas. Para muitas pessoas, essas denúncias teriam trazido ao Wallace inimigos poderosos do sistema político. Coari é uma cidade que atua na produção de petróleo, e como essa substância é conhecida como ouro negro do século, era para a cidade produtora ser bastante desenvolvida e com uma boa infraestrutura. No entanto, estava acontecendo o contrário, a cidade estava abandonada e não tinha nenhuma infraestrutura no local. Só em 2011, o campus do complexo de Urucu produzia cerca de 110 mil barris de petróleo por dia. Por isso, a população queria saber para onde estava indo tanto dinheiro. O Wallace, que se colocava como herói popular, começa a investigar sobre o caso. No entanto, esse crime era diferente e não era sobre brigas de gangues, mas sim de um esquema de corrupção envolvendo petróleo, muito dinheiro e pessoas poderosas. Nas investigações, ele chegou a complicar a vida de muitas pessoas, porém, ninguém chegou a realmente ser preso. Depois disso, o Wallace começou a perder o prestígio dentro do próprio parlamento, pois aquele esquema envolvia muitos políticos poderosos, e segundo Wallace, a partir daí, ele começou a sofrer muita perseguição. Em outubro de 2008, o ex-policial militar Moacir Jorge, conhecido como Moa, foi preso com armas ilegais e entorpecentes. Até então, era uma prisão cotidiana de um policial corrupto. No entanto, o seu depoimento chamou a atenção da polícia, pois ele começou a fazer acusações muito graves a um dos homens mais populares de Manaus, o Wallace Souza. Em depoimento à polícia, Moacir denunciou a existência de uma organização criminosa voltada ao comércio de entorpecentes, chefiada por Wallace e pelo seu filho mais velho, Rafael Souza. Moa também disse que o programa Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Eles tinham acesso às informações e chegavam primeiro ao local, justamente porque eles quem cometiam esses crimes. Ou seja, o Wallace encomendava a morte de algumas pessoas que perdiam as suas vidas e ainda eram filmadas por sua equipe em tempo real, dando mais audiência ao seu programa. No depoimento à polícia, Moa ainda disse ter trabalhado para o Wallace e ainda afirmou que os seguranças do deputado, na maioria policiais ou ex-policiais, chegaram a ser orientados pelo próprio parlamentar a tocar o terror na cidade de Manaus. Tudo isso com o intuito de desmoralizar o trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O depoimento do ex-policial chegou nas mãos da imprensa, que rapidamente repercutiu em toda a cidade de Manaus. O Wallace, obviamente, negou todas as acusações, disse que não conhecia a Moa e que, na verdade, essa era uma resposta do crime organizado para tentar desmoralizar o seu trabalho contra a criminalidade. Todos acreditaram na palavra de Wallace, afinal, ele era amado por todos e fazia até sentido a sua defesa. No entanto, Moa, para comprovar que estava falando a verdade, solta uma foto sentado na piscina, junto ao Wallace. O parlamentar ainda tentou argumentar, dizendo que a foto era montagem. Porém, depois das acusações, a Polícia Civil e o Ministério Público do Amazonas criaram uma força-tarefa para investigar o apresentador e político. A Justiça autorizou a fazer buscas e apreensão na casa da família do deputado. Durante as buscas foram encontrados R$250 mil e aproximadamente $15 mil, uma quantidade razoável de munição, inclusive de uso restrito. Também tinha uma lista com
todos os nomes que Moa tinha alegado fazer parte dos crimes de Wallace, e em outra relação constavam armas de calibre 7.62, 5.56, .40, 9mm e .30. A partir daí, a polícia começou a acreditar que todas as acusações contra Wallace eram verdade. O delegado Divanilson Cavalcante chegou a dar a seguinte declaração: o Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Eles tinham acesso às informações e chegaram primeiro ao local, justamente porque eles que cometiam esses crimes. Eles tinham essa preocupação diária com o alto índice de audiência. Era para ter audiência, nada melhor do que ter o crime em primeira mão. É uma coisa surreal provocar mortes para ter audiência. Além de Wallace, segundo a denúncia, a organização era voltada para o comércio de entorpecentes e também era composta pelo filho mais velho, por alguns policiais que atuavam no extinto Departamento de Inteligência e por ex-policiais que faziam a segurança do deputado. Todos se tornaram réus. O Wallace sempre negou fazer parte de uma organização criminosa e usou a tribuna da Assembleia para se defender. Talvez venha passando a maior perseguição política já registrada no estado, perseguição mais vil, irresponsável e que tem colocado a vida da minha família em risco, disse ele na época. No fim de setembro de 2009, ele teve um mandato cassado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Menos de uma semana depois, a justiça decretou a sua prisão sob acusação de associação ao crime. Ele passou 4 dias foragido e se entregou à polícia em 9 de outubro de 2009. O Wallace sofria a síndrome de Budd-Chiari, uma obstrução do sistema de drenagem do fígado. Quando foi preso, sua saúde piorou e a justiça permitiu que ele ficasse em tratamento médico em São Paulo. Porém, o quadro da doença evoluiu rapidamente e em 27 de julho de 2010, ele morreu após sofrer uma parada cardíaca. No dia 29 de julho, aconteceu o velório de Wallace, com centenas de pessoas apoiando o ex-deputado. A família de Wallace afirma até hoje que ele é inocente e ainda acredita que conseguirá provar que ele não cometeu nenhum crime. Pessoas próximas ao ex-deputado cogitam a possibilidade da justiça ter sido induzida ao erro. Em razão de sua morte, foram suspensos processos penais contra ele, todos em fase inicial à época. Mas as investigações contra os outros acusados de integrar a organização criminosa prosseguiram. O programa Canal Livre continuou com os irmãos de Wallace até 2019, quando os dois foram presos e condenados a 15 anos de cadeia por formação de quadrilha. Até hoje, muitas pessoas acreditam na sua inocência e que ele teria sido vítima de pessoas poderosas que queriam ver ele fora do sistema. Já outras pessoas acreditam que ele era uma espécie de justiceiro e que só tirava a vida de bandidos, por isso não merecia ser condenado. E se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, sempre com respeito, beleza? Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, tá? Estamos com a nova meta de bater 100 mil inscritos, então me ajuda aí, beleza? E pra você que gosta do meu conteúdo, agora você pode ajudar o canal ainda mais, sendo nosso membro por apenas R$ 7,99 por mês. Seu nome será citado no canal, você terá o selo de fidelidade e ainda terá prioridade nas respostas dos vídeos, beleza? Então seja nosso membro. E se você quiser assistir outro conteúdo bacana do nosso canal, eu irei deixar no card o vídeo do Presídio de Pedrinhas, um lugar que já foi conhecido como uma das cadeias mais perigosas do mundo e foi até palco de debate internacional sobre a violência no local. E hoje a cadeia está totalmente mudada, servindo de modelo para presídios de outros estados. Está muito bom o vídeo, assistam lá. É isso, um abraço, fiquem com Deus.